Boa noite, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador, o nosso curador. O Senhor Jesus Cristo é quem segura em nossas mãos para que nós não caia. Nós sempre estamos de pé, é o Senhor que nos segura, é Ele que nos dá o apoio, Senhor. Permanecer de pé na presença dEle, porque o Senhor é bom, Ele é maravilhoso, Ele tem bondade para conosco, Ele derrama a unção do Teu Espírito Santo sobre nossas vidas e a saúde seja derramada sobre nós. Olha, meus irmãos, eu tinha problema de coluna desde 96, foi a primeira vez que me atacou, muito ruim, minha coluna saiu do lugar 3 vezes, de eu levantar pela mão dos outros. Aí, quando foi agora, o ano passado, eu fui ao médico, fiz uma ressonância, o médico disse que eu tinha que operar, mas eu não quis operar. Mas, porque eu confiava e confio no Senhor Jesus, no Deus, no médico dos médicos. E graças a Deus, um dia o nosso pastor aqui na frente falou para que quem tivesse problema de coluna e mais umas pares de problema, que colocasse a mão no lugar que ele ia orar. Eu estava de pé ali, não cheguei nem a colocar a mão no lugar. O irmão Stefano foi quem estava atrás de mim e já colocou a mão na minha coluna. E o pastor orou. E Deus me curou, graças a Deus. Oh, glória! Graças a Deus estou curado, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Senhor! Oh, glória, pela honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E qualquer um que tiver a mesma fé, a mesma confiança no Senhor, será curado também, conforme eu fui. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Boa noite com Jesus. Irmão, esse ano que passou, todos nós sabemos que foi um ano difícil para todos nós. Mas o nosso Deus trabalha de maneira diferente. E eu tenho certeza que se Ele tivesse me colocado no lugar dele lá, talvez eu não tivesse voltado. Mas Ele deu, como Ele diz, que Ele dá o fardo que você possa suportar. E foi isso que Ele fez. Logo mais ou menos lá pelo meio do ano, ou quase no começo do ano, a gente pegou essa Covid lá em casa. Começou pela minha neta, depois a minha filha e por final a minha esposa, que ela está aqui também. Mas o que aconteceu? O sintoma que eu senti tirou um pouco do olfato que a gente tem e um pouco de dor, mas eu não senti aquela coisa que todo mundo estava sentindo, aquela coisa de cansaço, essas coisas eu não senti. Mas senti uma infecção na urina. E minha menina disse que eu tenho um remédio aqui que é bom para isso. E eu tomei aquele remédio. Mas aí ela também estava ruim. E eu levei ela para... Eu ainda estava meio ruim ainda, eu levei ela para fazer a lâmina. Eu digo, vou fazer também. Com a minha surpresa... Eu cheguei lá no posto de saúde, primeiro entrou ela, e a minha menina, quando chegou lá, ela disse, você já fez o teste. Ela disse, eu não fiz o teste. Eu disse, não, mas lá está aqui, você já fez o teste, né? Eu digo, mas não tem como fazer outra vez? Disse, não pode fazer. A senhora já está aqui como foi feito aqui o seu teste. Tá. Aí, ela me chamou, e foi para lá com minha identidade. Chegando lá, ela disse, o senhor também já fez aqui, está aqui, né? Eu digo, não, mas eu tenho, não sei quanto tempo faz que eu nem procuro posto de saúde, mas está aqui. Seu documento não é esse aqui, assim, está aqui como o senhor já fez. Tá, a gente voltou para casa sem fazer e sem saber se realmente mas o sintoma era a mesma coisa, né? Tá, e a gente dormindo, eu e minha esposa, na mesma cama, evidentemente que... E ela sentia umas dores, né, falta de ar, uma coisa muito desconfortável, e aí até que, bora fazer lá o posto de saúde é tranquilo, dá para fazer. Chegando lá, ela fez e deu positivo.
Olha, brincadeira, né? A gente tudo numa mesma cama, né? É incrível como Deus trabalha, né? Aí ela foi bater um raio-x que a doutora tinha pedido. Fomos lá na UPA, depois do raio-x pronto, a doutora olhou e disse: a senhora já está quase boa. Aí ela passou alguns remédios mais ou menos básicos, né? A gente foi lá e comprou, e está aí ela aí, né? A honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu só tenho a agradecer a Ele pela sua misericórdia, né? Então, meus irmãos, quero falar para a igreja da minha felicidade, né? Que mesmo eu não consigo nem falar, mas é um livramento que Deus nos deu. Porque eu creio que a igreja, a maioria sabe, né? Que meu pai também foi cometido por esse vírus, né? Covid. E a gente não sabia, e tanto eu quanto a minha família, junto com meu pai, e como os irmãos sabem, né? Como o irmão falou, né? Estando junto na mesma casa, é dificilmente as pessoas não serem contaminadas, né? E principalmente eu que fiquei a maioria do tempo junto com ele lá no sítio. Mas Deus foi tão bom, tão misericordioso, que quando ele não estava assim passando muito bem, ainda a gente ligou para a irmã Marlúcia, essa pessoa amada e querida, preciosa, que através dela e do pastor Marcos, já falaram com um médico bom, especialista, né, que é um anjo de Deus, né, que colocou em nossas vidas. E aí a gente trouxe o pai, ele consultou, né, deu positivo, né, Covid mesmo. Mas graças a Deus que Deus abençoou, que os remédios que ele deu foi tudo remédio bom, certo, e fez o efeito. E meu pai teve uma rápida recuperação. E graças a Deus temos ele aqui, né, com 80 anos. E o doutor falou que ele é uma pessoa muito forte, né, sadia. E ele ia vencer com muita força mesmo, e graças a Deus. Então eu agradeço as orações da igreja, do pastor, da irmã Marlúcia. E muito a Deus, porque, né, pelo livramento que também Ele nos deu de a gente estar junto e não ser contaminado, né? Então, é um grande milagre que Deus fez em nossas vidas. Então, eu agradeço a Deus por ainda poder dizer, ainda estou aqui. Pois bem, meus irmãos, para mim já é um milagre ver o pastor aqui, com um sorriso sadio, ver os irmãos todos sorridentes, é um milagre que Deus deu para nós. Amém. Então, como vocês sabem, eu fui atacado por aquele vírus e... Aqui? Tá. E daí, a minha filha ligou para a esposa do pastor, que ela me chama de filho, e eu também chamo ela de mãe. E aí a minha mãe, ela imediatamente, ela ligou para o médico, e quando chegamos lá do sítio, o médico já estava me esperando para consultar. E ainda ontem nós olhamos aquele raio-x, este pulmão direito está quase todo atingido. Esse aqui bem começado, mas o Deus é tão bom, tão bom. Graças a Deus. Então eu quero dar esse testemunho, em primeiro lugar, Deus que me ajudou, depois o nosso pastor, que sempre ora por mim, e depois a minha mãe, que ajudou nesse milagre. Agradeço também toda a igreja que oraram por mim. Agradeço a minha filha, a minha neta Gesiele, o Ezequiel também, meu neto, o meu neto Stefano, todos unidos, orando a Deus a meu favor. E eu estou aqui, graças a Deus, forte. Eu caminho, corro, estou são, graças a Deus. Aí, até... Boa noite em nome do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu estou muito feliz porque foi um ano de luta para todos nós, mas através da fé e a força nós vencemos. Chegou a hora que eu vi o nosso pastor internado do jeito que eu vi, aí nós
em desespero, do jeito que nós ficamos, em oração, aquele grupo pequeno, eu, minha esposa, meu menino, eu tinha aquela certeza que uma hora eu ia ver ele nesse púlpito pregando de volta. Então eu pedi para Deus que não levasse ele, porque não estava o tempo. Ele tinha uma tarefa muito grande ainda, muitas almas para batizar, e o diabo estava muito indignado. Eu senti um peso assim, o diabo estava muito indignado com a obra aqui. Então eu pedi para Deus que não deixasse ele partir, através do trabalho que ele estava fazendo, estava no começo da luta, então tinha muito tempo ainda, muitas coisas para ele fazer e nós contar as testemunhas. Então eu senti um peso muito grande, o que o Senhor Jesus Cristo fez sobre nós, e a vida eu pedi uma decisão que ele desse uma resposta daquele dia para o outro dia, de melhor para melhor, para o nosso pastor, que ele estava entubado ainda. E eu caí num desespero, em choro, sobre a vida dele, para Deus dar a volta dele para nós aqui, e cumprir o resto da tarefa dele, até o dia que Deus permitir. E então foi uma coisa, quando foi no outro dia, já recebi uma resposta. O pastor saiu da tubadeira, e eu só dei glória a Deus e caí em choro, mais uma oração lá no meu quarto, e graças a Deus hoje estou vendo ele aqui muito, muito forte, abençoado com toda a família. Graças a Deus. Graças. Nenhuma de nós foi acometido por esse vírus. Então, uma gratidão que eu tenho no meu coração pela minha vida, a vida das minhas filhas, a vida do meu esposo, pelos meus pais que entraram em hospital e tudo, não foram acometidos. Então, graças a Deus. Eu não passei por essa situação desse vírus, mas eu passei por grande angústia nesse ano, como nunca. Pelos irmãos, né, que sofreram a luta, a batalha. Então, havia uma angústia muito grande no meu coração. Parecia que eu ia morrer de tanto sofrimento. E então eu agradeço a Deus por Deus ter me dado a vitória de estar aqui hoje viva, porque eu poderia não ter morrido do vírus, mas da angústia, Deus sabe o quanto eu passei. E o dia 31 do ano passado, a gente passamos em casa, todos nós. Para mim foi um dos dias mais tristes, porque quando chegou aquela hora que a gente poderia estar aqui na igreja, a gente estava ali em casa, sofrendo pelo nosso pastor estar ali entubado. E o que vinha ao meu coração, Deus, será que o pastor Marcos vai partir como profeta? Porque o irmão Brana partiu nessas datas assim, né? Então assim, naquela virada ali eu me angustiei demais, sofri muito. Eu creio que não só eu, Deus sabe o que eu estou falando aqui, o meu coração, o que eu sinto, Deus sabe. Então assim, nós estarmos aqui hoje na casa de Deus, adorando ao Senhor, é motivo de grande alegria, de regozijo. Então a gratidão que está no meu coração, eu quero agradecer ao Senhor Jesus pela sua infinita graça, por eu estar viva. Amém. E por cada irmão que está aqui vivo, e pela vida do pastor, e pela graça que Deus estendeu a cada um de nós. É a minha gratidão ao Senhor Jesus e que Ele receba. Amém, Ele recebe, sim, irmão. Deus continue te abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra que define para mim hoje é gratidão. Porque por tudo que eu passei, ver meu esposo ser tirado de mim nos meus braços, e eu olho para trás e vejo assim, como eu consegui passar por tudo aquilo. Como eu consegui suportar aquela dor tão grande, que rasgava o meu peito como se fosse uma faca que cortasse dos dois lados.
E naquele desespero profundo que dentro de mim clamava, as lágrimas que caíam dos meus olhos, palavra nenhuma poderia amenizar aquele sofrimento. Mas no meio daquela dor tão grande, eu clamava a Deus e falava: Senhor, tenha misericórdia de mim, ameniza o meu sofrimento. O Senhor permitiu eu passar por essa prova, então me dê força para eu vencê-la. Me ajude a suportar, Senhor. E quando eu sentia aquela dor tão grande, de repente aquele bálsamo vinha e acalmava o meu ser, e eu sentia a presença de Deus ali. Nas caladas da noite, quando eu acordava nas madrugadas, eu achava que eu não ia conseguir. E aí eu cantava em espírito. Eu cantava um hino que me dava muita força naquele momento. E eu sentia Deus ali naquele instante, acalentava, acalmava aquela dor. E eu conseguia pegar no sono outra vez. Quando eu via meus filhos naquela situação, jogados no chão, às vezes eu via a Brenda desesperada ali, sem forças para levantar. Eu orava: Senhor, tenha misericórdia, dê graça, Senhor, dá força, ajude ela a se levantar. E Deus concedia força e ela levantava. Eu conseguia trazer ela à igreja. Eu agradeço a Deus porque Deus me deu o privilégio de poder despedir do meu esposo. Muitos não tiveram essa chance. Passamos por aquela crise da Covid, que todo mundo foi contagiado. Deus não permitiu nem que ele entrasse numa UTI, porque eu sei que se ele entrasse ali, ele não sairia. Mas Deus não permitiu que aquilo acontecesse. E ele voltou para casa. Eu fiz uma viagem poucos dias antes dele partir, e Deus segurou ali até o momento quando eu retornei. Eu não queria sair de casa e largar ele naquela situação, mas eu tinha uma filha que estava desesperada, querendo que eu estivesse com ela no aniversário dela, queria que nós dois fôssemos, mas ele não tinha como ir, então ele falou: vai você e eu fico. E eu fui com meu coração doendo de deixar ele ali. Mas eu creio que aquilo foi um tempo que Deus deixou para que ele pudesse ter junto só com os filhos, que ficou só ele, a Brenda e o Márcio aí. Foi como a Brenda disse, que ela conseguiu fazer tudo que ela havia prometido que faria. Porque se eu estivesse aqui, eu que ia fazer tudo o que ela fez. E Deus deu essa oportunidade para ela. Quando eu retornei, meu esposo foi embora, Deus o levou para si. Mas ainda assim eu agradeço, eu sou grata a Ele, porque Ele me deu esse privilégio. Para mim foi um privilégio de poder me despedir dEle, de poder fechar o ciclo que todo ser humano tem que passar por isso. E Deus nos deu essa graça de conseguirmos estarmos juntos naquele último momento. Foi difícil, não foi fácil, mas Ele deu força. E Ele está me dando força. Não tem sido fácil, irmãos, não tem sido fácil. Existem momentos que parece que eu não vou suportar. Que a dor é tão grande que parece, não tem palavras para descrever. Mas Deus está sempre presente. Nesses momentos mais cruciais, eu posso sentir a presença dEle. E a forma como Ele dirigiu tudo, as coisas se encaminhou, tudo da melhor forma possível, não nos faltou nada. Quando existem momentos que eu olho e falo: Senhor, se Ele estivesse aqui, Ele faria isso, como eu vou fazer? E Deus nos dá o caminho a seguir. Então, o que eu quero dizer é que mesmo Deus dando as provas, Ele não nos deixa sozinhos. Amém. Ele está ali o tempo todo nos dando força para suportar. Amém. O peso da cruz é grande. Tem momentos que você cai, que você acha que não vai conseguir levantar,
mas Ele vai lá com as mãos fortes dEle e nos puxa para cima. Amém. E nos dá graça para continuar a caminhada. Amém. Graças a Deus. Obrigada. Só isso que eu tenho a dizer. Obrigada, Amém. Senhor. Graças a Deus. Quantos querem dizer também? Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Ei, graças a Deus. Quarta-feira, conversando com o pastor Marcos, eu falei para ele que eu não conseguia pensar em nada para agradecer. Mas Deus nunca deixa a gente sem lembrar do que Ele fez. E eu tenho sim pelo que agradecer. Meu pai ficou internado com 80% do pulmão comprometido. E ele voltou para o meu aniversário, Deus me deu o privilégio de fazer o que eu sempre falei que eu ia fazer quando ele ficasse idoso, que era cuidar dele. E quando ele voltou, eu levei ele em médico, lavei roupa, passei roupa, fiz comida, fiz tudo que eu podia fazer por ele. E Deus recolheu depois disso. E não acometeu meus avós, que moraram com a gente. Eles não pegaram Covid, estão até hoje lá conosco. E durante os dias mais ruins, eu lembro de falar para minha mãe que eu não ia aguentar. E eu falava, eu não vou suportar, eu não vou aguentar, dói muito. E eu aguentei. Eu achava que talvez eu nem chegaria no final do ano, porque doía tanto. E Ele me sustentou. E só Deus sabe como é difícil eu poder testemunhar isso. Porque tantas vezes que o diabo veio na minha cabeça e falou que Deus o levou porque quis. E poderia ter curado como curou o pastor. Quantas vezes falou que o pai de todo mundo estava aqui e o meu não estava. E eu ainda consigo dizer graças a Deus que eu ainda estou aqui. E eu creio que como esse ano o pastor está aqui, enquanto ano passado ele estava entubado, que ano que vem eu poderei dizer que Deus restaurou o meu estado como restaurou o de Jó. E se não for ano que vem, vai ser no outro. Mas que eu poderei testificar isso da graça dele. Graças a Deus. Amém. Amém. Mas ainda estou aqui, né, irmã Brenda? Mas ainda estou aqui. Mas ainda estou aqui. Vamos cantar junto, coro? Confiando só em Ti, Senhor. Mas ainda estou aqui, pois sei que Tu terminarás Tua obra em mim. Mas ainda estou aqui. Porque eu queira, é Tua graça e nada mais, Senhor meu Deus, que me sustenta até o fim. Muitas vezes tenho sentido que minhas forças desfalecem. Em desistir tenho pensado, mas
mas ainda estou aqui. Mas ainda estou aqui, confiando só em Ti, Senhor. Mas ainda estou aqui, pois sei que Tu terminarás Tua obra em mim. Mas ainda estou aqui, e não é porque eu queira, é Tua graça e nada mais, Senhor meu Deus, que me sustenta até o fim. Mas ainda estou aqui, confiando só em Ti, Senhor. Mas ainda estou aqui, pois sei que Tu terminarás Tua obra em mim. Mas ainda estou aqui, e não é porque eu queira, é Tua graça e nada mais, Senhor meu Deus, que me sustenta até o fim. É Tua graça e nada mais, Senhor meu Deus, que me sustenta até o fim. Amém. Graças a Deus.